Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para as turmas do segundos anos A, B, C e C da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ademar Veloso da Silveira. Hoje nós vamos dar continuidade à aula da segunda-feira, vendo os exercícios que foram deixados. Certo? Espero que todos tenham tentado fazer, já que esses exercícios são muito importantes, bem como os anteriores, para a avaliação que ocorrerá na segunda-feira. Vamos lá. A primeira questão que foi solicitada a vocês que fizessem, a questão 13, foi pedido que vocês calculem o cosseno desses valores aí. Então vocês podem voltar na aula da segunda-feira, certo? Quem não tiver com todas as ideias bem fixas na cabeça e revisar os assuntos. Vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui. Para essa situação aqui, algumas dessas situações nós temos alguma coisa a falar. Vamos lá. Primeira coisa, se por exemplo nós queremos saber o cosseno de um arco, e eu sei que esse arco é alguma coisa 2k vezes π. O que isso quer dizer 2k vezes π? Que eu tenho um número par multiplicando π. Se isso acontece, gente, olhando aqui no ciclo trigonométrico, eu vou estar sempre dando uma volta completa, de 2 em 2, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. E como a gente sabe, esse eixo aqui que tem um ponto A, ele é o eixo dos cossenos, e nesse valor aqui o cosseno é 1. Então, sempre que tiver o 2k, ou seja, um número par vezes π, o cosseno dele vai ser 1. Então, disso aí a gente já tira o quê? Vamos lá. Primeiro caso, ó, aqui no item A, o 11 é ímpar, né? Então, a gente não vai colocar. No item B, aqui nós temos um número par, né? 10 é um número par. Então, esse aqui vai ser 1. Aí, vamos lá ver outras situações. Não tem mais nenhum com número, só o número par sem o número inteiro, né? No caso, sendo o número inteiro. Segunda situação é quando esse número aqui, ó, esse 2k mais 1 quer dizer que é um número ímpar, tá? Se for um número ímpar vezes π, o que vai acontecer no ciclo trigonométrico vai sempre cair no ponto C, tá? Porque aqui começa π, ó, e aí depois se for dando a volta completa, vai mais 2π. Então seria π mais 2k vezes π. Então sempre que for um número ímpar aqui, tá? Então aí nós temos o cosseno sendo menos 1. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro a gente tem que é igual a menos 1. E aqui não tem o número inteiro, nós temos o último caso aqui, que é menos 7. Então, menos 7 também é um número ímpar. Então, aqui, ó, vai ser menos 1. Justamente porque o cosseno é menos 1 aqui no ponto C. E uma outra situação, ó, é quando você tem π dividido por 2, sempre. Ó. Então, nesses casos em que o 2 aparece no denominador, nós também temos uma regra para ele. Ó, sempre que for, você tiver um número, na verdade, sempre vai ser um número ímpar, né, aqui em cima, ó, porque se você tiver um número par, quando dividir por 2, vai recair em um desses casos. Mas aí, sempre com qualquer valor aqui, sendo ele ímpar, vai ter que ser ímpar, porque se for par, divide por 2, mas se for ímpar, não divide. Então, nesses casos aí, nós vamos ter que vai dar zero. Então, por exemplo, aqui no C, eu já sei que vai dar zero, e aqui no D também vai dar zero. E por último, resta só esse caso aqui, que é do cosseno de menos 2π sobre 3. E para esse caso aqui, nós não vamos aplicar uma regra dessa aqui específica. Lembrando que aqui ó, nós temos sempre, ó, quando for um número par vezes π, um número ímpar vezes π, ou um número ímpar vezes π sobre 2. Nós temos essas regras aí. Vai ficar faltando só o item E. Como fazer o item E? Primeiro eu sei que a função cosseno é par. Então lembre, a função cosseno de par significa o quê? F de x é igual a f de menos x, ou seja, cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Como aqui é um número negativo, então cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Então eu vou, ó, cosseno de menos x aqui, né, igual a cosseno de x. Esse número 2π sobre 3, você pode converter em graus, certo? E você vai ver que vai dar 2 vezes 180, que é equivalente a π, né, sobre 3. Quando você dividir 180 por 3 dá 60.
Então fica 2 vezes 60, sempre graus. Isso dá 120. E aí o cosseno de 120, certo? Você pode fazer redução ao primeiro quadrante e vai dar menos 1/2. Então com isso a gente finaliza fazendo esse item E. E nós fizemos os outros na outra questão. Então com isso a gente finaliza essa questão 13. Vamos para a próxima. Calcular esses valores aí. Alguns ele deu em graus, ó, outros ele deu em radianos, e aí você faz a escolha, se converte ou se faz os cálculos. E aí o que é que vai acontecer aqui nesses casos? Vamos calcular o cosseno para esses valores, aplicando tudo que a gente viu sobre a função cosseno. E aí eu reitero, se tiverem alguma dúvida, me procurem por meio do WhatsApp, procurem para tirar possíveis dúvidas, certo? Vamos lá. Vou fazer alguns itens desses, vamos fazer o item A. Bom, aqui está dizendo que a gente vai dividir 1560 por 360, né, que é aquela técnica, né? Eu divido por 360 e vejo o resto da divisão. Aqui está dizendo que o resto é 120. Vamos só conferir aqui. A gente tem 1500, você vê aqui, e 60 graus dividido por 360. Isso vai nos dar o que, gente? Ó, vai dar 4, porque quando eu multiplicar 4 vezes 360, isso aqui é só fazer a conta de divisão, tá? Dá 1440 graus. Quando eu fizer a diferença, isso aqui sobra 120. Então eu olho para esse resto aqui e cosseno de 1560 vai ser igual a cosseno de 120, que a gente acabou de ver no outro exercício, dá 1/2. Então, ó, tá em graus, você vai dividir por 360, vê o resto da divisão, e aí trabalha com o cosseno do resto. E aí vai dar o mesmo valor. Certo? E quando for π, você também pode converter. O item C, por exemplo. Aqui no item C eu fiz diferente. Você vai quebrar numa soma sempre da seguinte forma, certo? Ó, sempre vai ser, tem por exemplo aqui π sobre 3. Então você quebra π sobre 3 mais aí o que sobrou. Então, por exemplo, se aqui aparece 15, né? Então ficaria 14 π mais π sobre 6. E aí eu deixaria assim. Aí nesse caso aqui, ó, eu divido, eu separo em duas partes, ó, aí isso aqui vai dar 3π, e isso aqui vai dar π sobre 6. Vejam, gente, então eu separei de forma que eu possa dividir. Ó, escrevi numa soma. E aí vai ficar 3π mais π sobre 6. Aí para ajudar aqui, ó, vamos ver. 3π mais π sobre 6. Π sobre 6 é um arco aqui do primeiro quadrante, certo? E a gente já sabe o valor dele, só que aí eu vou dar 3 voltas. Na verdade, 3 voltas não, eu vou andar 3π, né? Então, quando eu andar, dar a volta completa, dá 2π, e quando eu andar um pouquinho, ó, vai ficar alguma coisa aqui, né? Nesse terceiro quadrante. E aí é só você fazer o sinal inverso do cosseno de π sobre 6. Então vai ficar menos cosseno de π sobre 6. E aí cosseno de π sobre 6, que é a mesma coisa que cosseno de 30, é igual a raiz de 3 sobre 2, mas com o sinal aqui do menos, ó. Então a gente finaliza essa questão, certo? Você também pode fazer substituindo π por 180, e aí você calcula e vê, faz o resto da divisão, assim como a gente fez no item anterior. E só para a gente perceber aqui uma coisa muito importante, novamente, lembrando, ó, a função cosseno é par, ou seja, f de x é igual a f de menos x. Então eu vou aplicar isso aqui no item 1. Como que vai ficar? Cosseno de menos 270 igual ao cosseno de 270. Como que eu faço isso? Ó? Então, o 270 eu dei aqui, eu tenho 180 mais 90 para aqui no ponto D. Então, aqui no ponto D o cosseno é 0, fica aqui. Ou você poderia andar voltando também, ó, porque você teria aqui, ó, de A até C, no sentido horário, seria menos 180, quando eu andasse mais menos 90, dava menos 270. Então, ficava aqui, ó, e aí o cosseno vai dar a mesma coisa, certo? Então, isso aqui é só para a gente lembrar que a função cosseno é uma função par, ou seja, f de x igual a f de menos x. E assim a gente finaliza a questão 14. A questão 21, certo? A gente pede o domínio, o período
e a imagem, né? A imagem e o período, respectivamente. E aí, como é que a gente faz as questões desse tipo, certo? O domínio, nesse caso aqui, vai ser todos os reais, porque eu posso trabalhar com qualquer valor de x. Não importa qual valor de x aí, vai dar certo, eu posso ter que os domínios reais. Vamos ver a imagem. Como é que a gente faz? Ó? Assim como lá no seno, a gente vai lembrar que o cosseno é um valor que está entre menos 1 e 1. E aí a gente vai manipular para aparecer essa expressão aqui. O que a gente pode fazer nesse caso, ó, você tem que fazer multiplicar o 3 aqui, e quando você multiplica o 3 nessa parte aqui do meio, né? Então você vai estar multiplicando todas as desigualdades. Então eu multiplico por 3, ó, então vai ficar menos 3 e 3. Vejam, aqui apareceu, ó, a minha função f de x. Então isso aqui vai ser a imagem dela, entre menos 3 e 3. Então vai ser o valor entre menos 3 e 3, e a gente representa com esses colchetes porque são valores, pode ser igual a menos 3. E é igual a 3 também. E por fim, o período, nós usamos a formulazinha. A gente vê o número que está acompanhando o x sempre, assim como no seno também. E aí, coloquei ele dividindo aqui o 2π, então vai ficar 2π sobre 1. E esse valor vai ser 2π. Sempre você vai dividir o número que aparece multiplicando x. Então o período vai ser 2π. Então, mais um exemplo agora. Ó. Então a gente tem que manipular. No domínio vai ser os reais também, porque qualquer valor real aqui dá certo. Então domínio real, os reais. A imagem. Então, eu vou manipular aqui, certo? Vou começar do cosseno sempre, ó, que está entre menos 1 e 1. Então eu vou manipular para aparecer isso aqui. Então o primeiro que eu tenho que fazer é multiplicar o 2 para depois subtrair 1. Então, eu multiplico 2. Ó. Quando eu multiplico 2, ó, vai ficar menos 2 aqui, 2 aparece aqui multiplicando e 2. E aí, ó, eu vou, para fazer aparecer aqui a expressão da f de x, eu faço menos 1 em cada um dos meios da desigualdade. Vai ficar menos 1, menos 2, esse valor aqui que é o f de x, e menos 1 mais 2. Isso aqui vai dar menos 3, e esse aqui vai dar 1. Então vai ficar de menos 3 até 1. E o período, ó, veja como é que vai ser. 2π, veja também. Aqui, o valor que está multiplicando é 1 sobre 2, tá? Já que está dividindo por 2. Se fosse, seria 2 se o 2 estivesse à frente do x, multiplicando só o x. Mas não é o caso, aqui é 1 sobre 2. Então, eu vou ter que fazer 1 dividido por 2. Então, eu repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, vai ficar 4 vezes π. Então, esse aqui é o período. Período igual a 4π. E para finalizar esse caso aqui, ó, nós temos esses valores. Veja, gente, ó, o cosseno não tem x para variar aqui. Então, o cosseno de 5π sobre 5 vai ser um valor fixo. É como se fosse um número, é um número real mesmo. Então, o domínio é todos os reais porque o x pode variar. A imagem também, porque eu posso aumentar o valor de x, não tem nenhuma restrição, ó, já que o cosseno aqui é um valor fixo, você não está mudando o x. Esse valor sim vai ser entre menos 1 e 1, mas esse x aqui muda. Então pode ser todos os reais. E ela não é periódica. Porque veja, gente, a dependência do x não está aqui dentro da função cosseno. Na verdade, isso aqui, vocês podem até utilizar o GeoGebra e ver que isso aqui é uma reta. E com isso nós chegamos à conclusão que ela não é periódica, ou seja, não vai ficar se repetindo ao passar quando você for atribuindo valores. Dessa forma, nós finalizamos essa aula e nós continuaremos na próxima aula com um exercício mais voltado para o Enem, mas aqui a gente finaliza o assunto da prova, certo? Espero que todos tenham êxito. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.